casar amanhã. Você sabia? Alguém me disse. Frederico Matarazzo. No musical é complicado. A gente saber exatamente qual é a temperatura deles. É diferente do que na comédia. Às vezes eles não aplaudem no final do número e eles estão adorando esse número. E no final todo mundo entra numa onda catártica. Tem vários perigos nisso. Tem aquele perigo de você começar a perceber que eles não vão embarcar e você começa a dar demais, aí eles embarcam menos ainda, aí é uma relação de Sísifo, né? Quanto mais você dá, mais eles tiram e fica um espetáculo exaustivo às vezes. Você vê o elenco desesperado atrás de um aplausozinho, uma coisa, e não acontece. Outras vezes também é muito fácil. Os atores entram em cena e as pessoas estão aplaudindo. Acho a crítica absolutamente fundamental. Acho que a gente precisa da crítica, o público precisa da crítica, nós artistas precisamos da crítica, porque é uma maneira de você se orientar artisticamente. Algum parâmetro deve existir. Acho que a gente tem bons críticos no Brasil, acho que a gente ainda não tem muito poucos críticos capazes de compreender o musical, especialmente em São Paulo. No Rio de Janeiro a gente já tem alguns, porque é um gênero à parte que pouca gente conhece, mas no Rio a gente já tem gente que tem condição de julgar um musical. Mas acho fundamental a crítica. Se você nunca teve mãe, eu não posso falar da tua. Eu não tenho nenhum espetáculo assim nosso que eu penso assim que esse espetáculo eu me envergonho de ter feito, esse espetáculo assim, ele tem às vezes o tamanho dele, entendeu? Tem espetáculos que são menores, tem espetáculos que são maiores, mas ele chega num lugar. Eu acho que a gente tem alguns problemas quando a gente faz espetáculos que a gente não inventou. Ou seja, que não surgiram da nossa criação, mas que a gente foi convidado e contratado para fazer. Esses espetáculos são mais difíceis de fazer, a gente não tem autonomia. Eu gostaria de não citar porque vai ofender os contratadores, mas a gente andou fazendo alguns espetáculos que não eram exatamente teatro, mais da área da dança ou da ópera e tudo, onde a gente não pôde ser totalmente a gente não tinha um domínio absoluto sobre tudo. Então, a gente fica muito exausto de estar convencendo os outros que a gente pode fazer uma coisa legal. Então, no meio, a gente um pouco desiste e a coisa sai, mas não sai muito com a nossa cara. Isso aconteceu algumas vezes já. Se eu fosse o marido durão, feroz, cruel, quebrava você, rasgava esse véu, não te amo, não te quero, não preciso de você. Quando a gente vai trabalhar com pessoas que não são da nossa praia, que não são da nossa turma, as pessoas elas chegam muito armadas, geralmente produtores ou elenco, elas começam a achar demais. Isso é muito chato, entendeu? Então isso demora, é um desgaste enorme, porque a gente está muito tempo nisso, a gente sabe o que a gente quer, a gente é bastante objetivo, daí você começa a lidar com o elenco, que você começa a falar, eu acho isso, eu acho que minha cena é assim, eu acho que meu personagem é a tal, e geralmente esse achismo não é nada, porque a gente está em processo. Então, o que eu menos gosto no teatro é o achismo. Eu acho que as pessoas, elas têm que começar a entender que quando você compra um pacote, como é o pacote de trabalhar no musical ou estar trabalhando com a gente, elas têm que estar abertas para receber o próximo. Porque é muito chato no teatro você comprar o pacote e chegar cheio de muros dizendo a minha carreira é dessa maneira, eu aprendi assim, eu sei dessa maneira. Então você não está sendo generoso para receber o novo ou para receber o outro. Eu sempre estou aberto para receber o outro, mas eu detesto quando isso atravanca o processo. Quando você acaba lidando com atores ou com produtores ou com cenógrafos ou com figurinistas que acham demais. Isso é muito chato, porque teatro é uma pirâmide e, infelizmente, diretores são a ponta da pirâmide.